Reis foi a cidade escolhida para abrigar as únicas usinas nucleares do país, Angra 1, 2 e 3. A última ainda está em fase de instalação. Um dos motivos que levaram à escolha da cidade foi a proximidade do mar, que pode ajudar no resfriamento dos reatores no caso de um acidente. Angra 1 começou a ser construída na década de 70 e ativada em 1982. Segundo o último estudo feito pela empresa que administra a usina, em 2008 ela gerou energia para 1,5 milhão de pessoas. A irmã do meio, Angra 2, só começou a operar em 2001. Tem o maior gerador elétrico do hemisfério sul. Sozinha, ela atendeu em 2008 mais de 5 milhões de pessoas. Foi responsável por 25% do consumo de eletricidade no estado do Rio de Janeiro. As usinas nucleares são instalações industriais que servem para produzir eletricidade a partir de energia nuclear. Mas afinal, como isso funciona? Materiais radiativos são estimulados para produzirem calor. O vapor gerado faz girarem as turbinas responsáveis pela produção da energia elétrica. Os materiais radiativos ficam abrigados em reatores que têm que ser refrigerados constantemente por água. Mas esse sistema de refrigeração depende de eletricidade que vem de fora da usina para funcionar. Se esse sistema falha e a refrigeração deixa de ser feita, a pressão e a temperatura dentro do reator sobem até o ponto em que ele mesmo pode derreter, liberando material radiativo. O ambiente é contaminado e há sérios riscos para a saúde da população. Coisas que alteram o funcionamento biológico das células, principalmente induzindo câncer. Outra possibilidade é o material ir para a água e contaminar as plantas. As plantas são comidas pelos animais e as pessoas comem carne ou bebem leite. Então é um sistema complexo. Combustível nuclear são tubinhos fininhos, muitos, com óxido de urânio lá dentro. Mas quando o reator vai funcionando, o óxido de urânio vai virando o demônio. Tudo que existe de radioativo vai se produzindo lá. Entre eles o famigerado Césio-137, que aqui no Brasil contaminou e matou pessoas, inclusive criança, em Goiânia. O acidente com o Césio-137 em Goiânia foi em 1987. Cerca de 60 pessoas morreram e mais de 700 foram contaminadas pela radiação de um aparelho de radioterapia de um hospital abandonado. É assustador, não é? Agora, será que os moradores da cidade de Angra têm algum treinamento? A gente está vendo agora no Japão, eles são treinados tanto para terremotos quanto para grandes tragédias. E, inclusive, existe lá, nós vamos conversar com brasileiros no Japão daqui a pouco, ele estava me explicando agora de manhã, existe o kit furacão, existe o kit radiação, existe, quer dizer, eles são treinados, vende no supermercado, aquele kit que você deixa na porta, para caso exista um alerta, como agora, né, já só pega aquilo e sai correndo, né? Agora, e aqui no Brasil, né? Existe rota de fuga? Por onde? Aí nós pedimos que a nossa repórter Jaqueline Silva fosse até lá para ver se nós estamos seguros com as nossas usinas nucleares no Brasil. Roda o VT. A crise nuclear japonesa é alarmante para o mundo todo. Aqui no Brasil, a atenção se voltou para as usinas de Angra 1 e 2, localizadas na cidade de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. Agora a gente está sobrevoando a usina nuclear de Angra. A gente só pode ficar até essa distância por uma questão de segurança. Ela fica localizada na praia de Itaorna, entre os municípios de Paraty e Angra dos Reis. Próximo à usina nuclear de Angra, a gente consegue ver vários condomínios e queremos saber como estão esses vizinhos. Será que eles ficaram muito preocupados depois do acidente nuclear no Japão? É o que a gente vai ver agora lá embaixo. Você já teve ou tem algum medo de morar perto, de ter algum acidente? No princípio, sim. Eu pensava nisso, caso houvesse algum vazamento, como nós sairíamos daqui do bairro, para onde a gente poderia se locomover para ficar seguro. Você fica naquela insegurança, né? Não sabe
se tem segurança realmente ou não, né? Mas se o Japão, que é país de primeiro mundo, estourou lá, imagine nós aqui. O sistema de segurança da usina nuclear de Angra corresponde aos padrões internacionais. As barreiras de proteção que ficam ao redor dos reatores incluem até um prédio de concreto e aço resistente a grandes abalos. Mas o risco de radiação não está relacionado só a grandes tremores ou tsunamis. E no caso de um acidente, pessoas que estão num raio de até 5 quilômetros ao redor da usina poderiam ser atingidas. Um total de 20 mil moradores. A verdade é que quem mora ou trabalha nas proximidades das usinas tem sim que estar preparado para qualquer eventualidade. Os funcionários de Angra passam por treinamentos constantes e os moradores a cada 2 anos. Primeiramente, quem trabalha na operação das usinas, os operadores que fazem o comando da usina na sala de controle, eles são arduamente treinados nos procedimentos de emergência. A população é informada e é convidada a participar desse planejamento. E essa população ela é levada para os abrigos que são montados numa situação dessa natureza. Além dos treinamentos, a cidade segue uma rotina de segurança. Lá no alto dessa torre tem uma sirene e um alto-falante que toca todo dia 10 aqui no bairro do Frade, alertando os moradores de que é apenas um treinamento, mas para que todos fiquem atentos. Em caso de algum acidente que leve risco à população, a empresa que opera Angra 1 e 2 aciona a sirene e os moradores podem ser retirados da área. O primeiro aviso é dado aos moradores que estão em um raio de até 3 quilômetros em torno das usinas. Dependendo da gravidade do acidente, pode passar para 5 quilômetros e chegar até 15 quilômetros. As pessoas são treinadas para, ao ouvir a sirene tocar, elas ligarem os rádios e as televisões locais e aguardarem as informações da Defesa Civil. Elas serão orientadas a se deslocarem para os pontos de reunião em embarque. Já vão estar lá ônibus onde elas serão conduzidas e, posteriormente, levadas para os abrigos que já, nessa altura do campeonato, já foram montados previamente. A evacuação do local é realmente um dos pontos que mais preocupa os moradores. Vocês têm algum treinamento para tentar evacuar, se no caso de algum acidente? Não recebemos orientação nenhuma. nenhuma. Não sabe o que fazer no caso de um acidente? Sabe o que fazer, a gente não sabe. Tem um determinado dia que a sirene toca para fazer esse treinamento, mas fica sempre uma dúvida no ar, se um dia vai funcionar ou não. Eles têm que dar mais atenção, treinamento, criar condições do pessoal evacuar. Foi em 1988, quando caiu um raio nas torres, que é o alarme, aí disparou. Foi o maior sufoco, a maior correria. O pessoal abastecia o carro e ia embora sem pagar aqui no posto. Como é que seria essa evacuação? Ah, eu sei que eu vou pegar meu carro e meter o pé e vou embora. Minha esposa, vou pegar minha esposa. Se todo mundo quiser sair ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como. Só se tiver balão do alto assim, vai levar o pessoal. Agora, isso não é só um problema no Brasil. Quando você pega, e a gente tem essa experiência internacional, quando você pega em outros países, por exemplo, na França, 80% da energia é energia nuclear. E mesmo lá, você encontra um fenômeno muito parecido. As pessoas, como não tem emergência, as pessoas não prestam atenção no plano de emergência. Então não existe assim, o público não é culpado disso, é um fenômeno que é quase que entendível, mas que a gente tem que, à luz desse fenômeno, buscar ferramentas, buscar interação e comprometimento da população. Acho que as pessoas não se preocupam muito até ter um acidente. Não, ninguém se preocupa muito não. Eu acho que não. Você acha que a população vai a essas palestras? É muito pouco, muito raro. Eu particularmente não vou.